Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 1. Eu vou esperar você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Amém. Leiamos a palavra de Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo, com a saliva aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Neste final de tarde, começo de noite, eu gostaria de conversar com vocês sobre o tema Onde está Jesus? Eu vou extrair o tema do versículo 12, a interrogação, a indagação, a pergunta que fizeram aquele ex-cego, que foi exatamente esta: onde está ele? E a resposta do cego foi: não sei. Aqui está uma pergunta, alguém que deveria responder com precisão, porque é alguém que não deveria perder Jesus de vista, devido à circunstância que ele acabara de vivenciar, pois ele era cego e passou a ver. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do Filho de Deus. É o quarto evangelho. Os três evangelhos anteriores a João, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinópticos, quer dizer visão conjunta, porque Mateus, Marcos e Lucas procuram juntar os eventos do ministério de Jesus e, olhando cada um do seu ponto de vista, juntar e conectar aqueles três evangelhos como uma visão única. Mas o evangelho de João não é considerado o evangelho sinóptico, porque ele é um evangelho todo especial, ele é diferenciado, ele é bem particular. E se a intenção de Mateus é provar que Jesus era o rei de Israel, se a intenção de Marcos é provar que Jesus era o servo perfeito, se a intenção de Lucas é provar que Jesus era o homem perfeito, a intenção de João é provar que Jesus é Deus. Por isso ele começa em João 1:1,
No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e no versículo 14 ele diz: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, os milagres que estão registrados no Evangelho de João têm um propósito: provar que Jesus era Deus. E nós vamos ver alguns milagres estarrecedores no Evangelho de João, e esses milagres trarão para cada um de nós lições preciosas sobre a divindade de Jesus. Jesus como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E nós vamos encontrar, começando do versículo 1, que diz que Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus está caminhando, os 12 discípulos estão com ele, e ele vai entrando. Ele aqui está em Jerusalém, e é em meio à festa dos tabernáculos. Ele faz algumas proclamações nos capítulos anteriores, e agora, capítulo 9, versículo 1, Jesus está caminhando, os seus discípulos, os seus talmidins, os seus aprendizes, aqueles que agarram o ensino e não soltam, aqueles que aprendem aos pés do mestre, estão seguindo a Jesus, porque discípulo de verdade é aquele que segue as pegadas do mestre. E eles estão caminhando com Jesus, e a Bíblia diz que de repente eles olham, e ali está um cego de nascença, sentado à beira do caminho, naquela poeira de Jerusalém. Eu posso imaginar aquele ceguinho estendendo a mão, cego de nascença, dizendo: uma esmolinha para o ceguinho, uma esmolinha para o ceguinho, uma esmolinha para o ceguinho, uma esmolinha, pelo amor de Deus, para o ceguinho. Essa era a situação daquele homem. Interessante é que a Bíblia diz que ele era cego de nascença. Aquele homem nasceu em meio à escuridão, aquele homem vivia em meio à escuridão, aquele homem se alimentava em meio à escuridão. Escuridão para aquele homem era estilo de vida. Mas o texto é muito claro. No versículo 1, o texto diz: viu Jesus o homem cego de nascença. Eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus te vê, não importa a tua condição financeira, o teu status, a tua posição social, não importa a tua situação emocional, não importa qual seja o nível da tua dor, da tua situação, não importa se você foi deixado no esquecimento, no ostracismo, se ninguém lhe vê, se você está abandonado na sarjeta como aquele homem cego. A Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, porque naquele momento nós vamos encontrar a contradição da luz versus a escuridão. O homem estava nas trevas, mas Jesus era a luz que veio brilhar nas trevas, na escuridão desse mundo que esqueceu de Deus, que vive completamente distante de Deus. Jesus viu. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que Jesus está vendo você. Ele está vendo a sua situação. Ele está vendo a sua ansiedade. Ele está vendo a sua guerra, a sua luta, a sua debilidade, a sua deficiência. Ele está vendo a situação na qual você está vivendo. Jesus era o cumprimento das profecias. Isaías, capítulo 9, versículo 2, o profeta já tinha dito: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam assentados, habitando na região da sombra da morte, a luz resplandeceu. A luz começou a resplandecer naquele canto ali em Jerusalém, naquele lugar onde aquele cego estava, porque Jesus viu o homem cego de nascença. Quem pode escapar do olhar de Jesus? A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo que devassa o nosso ser, que penetra a nossa alma, que vê em todas as coisas. Um pastor americano chamado Kingal, ele estava andando no seu carro em uma das rodovias dos Estados Unidos, enquanto seus filhos brincavam no banco de trás, sua esposa ao seu lado. Ele estava dirigindo o seu carro. Enquanto dirigia o seu carro, em um conflito terrível, ele perguntava a si mesmo: será que Deus está me vendo? Será que verdadeiramente Deus está me vendo? E quando ele fazia essa pergunta, dirigindo o seu carro, seu filho gritou lá atrás, disse: papai, vamos comer pizza. Havia uma pizzaria e ele parou o carro e disse: minha filha, pode ir com as crianças, eu vou caminhar um pouquinho. A esposa dele foi comer pizza com seus filhos,
E ele ficou caminhando naquela rodovia dos Estados Unidos, na época do famoso orelhão. E ele caminhando, quando de repente o orelhão tocou. E ele pensou: será que eu atendo? Mas não vou atender. Mas um impulso dentro dele, algo dentro dele dizia: atenda. E quando ele atendeu o telefone, que colocou o telefone no ouvido, do outro lado do telefone, uma voz feminina perguntou: senhor Kengal? E ele parou estarrecido, porque como é que alguém ia saber o número daquele orelhão e saber que ele estava naquele momento? E ele parou e disse: quem está falando? E ela disse: eu sou fulano de tal. O senhor é o pastor Kengal? Ele disse: sim, sou o pastor Kengal. Pastor Kengal, aconteceu algo surpreendente. Eu estava aqui e agora ia tirar a minha vida. E quando eu ia tirar a minha vida, eu lembrei do senhor pregando na televisão, falando sobre Deus que resolve problemas e que nos vê. E eu pensei: será que Deus realmente me vê? E na minha mente veio esse número, e eu disquei esse número. O senhor agora está me atendendo, o senhor está no seu escritório. Ele disse: não, senhora, eu estou a quilômetros de distância do meu escritório, eu estou aqui em uma rodovia. E ela disse: então Deus ouviu a minha oração, Ele me viu. E aquela mulher começou a chorar ali. E ali aquela mulher entregou a vida dela a Jesus. E Kengal colocou aquele telefone e saiu dizendo: realmente eu sei que agora Deus me vê. Onde quer que eu esteja, Deus me vê. Eu quero que você saiba: Deus está te vendo. Ele está olhando para você. E Ele tem resposta para os seus conflitos. Ele tem resposta para as suas perturbações. Ele tem resposta para sua indagação. Ele tem resposta para a sua vida. Esse homem, sentado ali, na escuridão da sua cegueira, na sarjeta, esquecido pela sociedade, mendigando, é um tipo da humanidade. É assim que a humanidade está espiritualmente, sentada nas regiões das sombras da morte, em trevas espirituais, sem precedentes. Mas eu tenho uma novidade e uma notícia boa para você: a luz está brilhando. O sol da justiça nasceu há 2000 anos atrás, na cidade de Belém de Judá, em Israel, e ele está resplandecendo a sua luz nos corações daqueles que se encontram nas trevas. A primeira vez que o homem perdeu a visão foi quando ele achou que ia ganhar a visão, lá no Éden, Gênesis capítulo 3. A serpente está lá tentando Eva, e ela começa a tentar seduzir Eva. E Eva vai com a mesma conversa para Adão. E qual é a conversa da serpente? Vocês podem comer do fruto, não vai haver problema nenhum. No dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, e como Deus vocês serão. Aí eu pergunto a você: Adão e Eva porventura eram cegos? Não, fisicamente eles viam muito bem. E o que é que a serpente está dizendo? Seus olhos se abrirão. Porque a serpente queria, na verdade, que os homens abrissem os olhos da alma, a visão que Deus tinha proibido ele de ter, porque eles eram seres espirituais, e eles tinham visão física e visão espiritual, e não eram seres almáticos, levados pelos sentimentos. Mas quando foi despertada aquela ambição no coração, tanto do homem quanto da mulher, e quando eles comeram o fruto, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, os olhos da alma se abriram, a consciência do pecado veio, mas eles perderam a visão espiritual. A partir dali, Adão vai ser lançado fora do jardim do Éden com Eva, e nunca mais eles vão ter a visão espiritual de Deus. Nunca mais eles vão ver a Deus como viam e conversavam e tinham intimidade profunda com Deus, porque o pecado cegou a nossa visão espiritual. É por isso que 2 Coríntios 4:4 diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Quantas pessoas estão cegas espiritualmente falando? Eles até têm a Bíblia, eles abrem a Bíblia, mas ele não consegue compreender. Há uma venda espiritual. Os olhos da mente estão fechados para entender a realidade. E aí a primeira coisa que nós vamos encontrar aqui é exatamente a verdade da luz versus a escuridão.
Todos aqueles que não tiveram um encontro pessoal com Jesus estão vivendo em trevas espirituais. É por isso que em João capítulo 3, você vai encontrar a história de um homem muito esclarecido, um teólogo, um rabino, um fariseu, um professor de Bíblia do Antigo Testamento, Nicodemos. Mas a Bíblia diz que de noite Nicodemos foi ter com Jesus, e aí se levanta uma discussão. Será que Nicodemos foi de noite porque ele tinha vergonha de aparecer, de ser visto em público com Jesus? Será que Nicodemos foi de noite porque ele não tinha tempo de encontrar Jesus? Será que Nicodemos foi de noite porque ele não queria comprometer a sua reputação? A Bíblia não diz. Mas um dia eu estava pregando numa praça sobre esse texto de João capítulo 3, e quando eu estava pregando, eu dizendo, eu não sei porque Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Alguns dizem que foi por isso, outros por aquilo. O Espírito Santo disse no meu coração, vou dizer agora a você porque que Nicodemos foi ter comigo de noite, porque isso é um princípio espiritual. Todos aqueles que vão ter com Jesus vêm de uma noite espiritual, de escuridão, de trevas e de cegueira espiritual. Mas quando eles se encontram com Jesus, a luz brilha. Jesus vê aquele homem cego que está lá sentado, uma esmolinha para o ceguinho, esmolinha pelo amor de Deus. E Jesus para e fica olhando para aquele homem. E aí vem a pergunta dos discípulos. Versículo 2, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Hein, Jesus? Pergunta aqui para o senhor. Pois não, Pedro, pode. Estamos vendo esse homem aí, e essa é a realidade de muitos aqui em Israel, doentes. Qual o problema desse homem? Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Veja, a indagação dos discípulos é para que haja uma resposta sobre o problema do pecado. Só que ali eles estão esquecendo o pecado no seu geral, estão falando do pecado particular daquele homem cego ou dos seus pais. E aí eles fazem uma pergunta que não tem lógica. Quem pecou? Este ou seus pais? Bom, se os pais deles pecaram e a consequência do pecado dos pais é que ele nasceu cego, tudo bem. Mas perguntar se ele pecou para nascer cego, se ele era cego de nascença, então ele já nasceu cego, como ele poderia ter pecado antes de nascer? E aí nós descobrimos que não somente aquele homem era cego, mas os próprios discípulos estavam influenciados por uma doutrina corrompida. Em outras palavras, o judaísmo, a religião da época de Jesus estava corrompida. Não era um ensino altamente bíblico e puro, era um ensino influenciado pela filosofia de Pitágoras, pitagoriana. Era a doutrina grega entrando dentro da pureza da doutrina bíblica da palavra de Deus. Porque o que os discípulos estão acreditando aqui é que numa doutrina chamada transmigração da alma. O que é isso, pastor? Era alguém que acreditava que a alma passava para outro corpo, e se no passado a alma é um tipo de reencarnação, tivesse cometido algo errado, alguém mal, então ia entrar em outro corpo e ia pagar o preço. Era chamada transmigração da alma, o pré-existencialismo. Alguém que existiu anteriormente muito mal e agora ia entrar em um outro corpo para pagar o seu pecado. E era isso que os discípulos estavam tentando descobrir, porque a doutrina estava corrompida. Deixa eu dizer para você, a doutrina, quando não foca em Cristo, quando tira Cristo do centro, o ensino, quando não é cristocêntrico, ele se torna corrompido. E Jesus vai mostrar que não tem nada a ver com o pecado particular daquele homem, mesmo Jesus não negando que o grande problema da humanidade é o pecado, meu irmão. Meu amigo, o grande problema da humanidade é o pecado no seu geral. Eu não estou falando de pecado individual, eu estou falando que a humanidade, desde que o homem pecou, e desde que a semente do pecado corrompeu a natureza do homem, a humanidade mergulhou em trevas espirituais. E eu quero dizer para você, a solução para o Brasil,
para a raça humana, a solução para cada um de nós não está no homem, não está em uma filosofia, não está em uma mera religião, não está em um sistema, não está em nada a não ser em Cristo Jesus. Ele é o problema para o pecado da humanidade. Porque a Bíblia diz: por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas em Cristo, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, eu quero que você saiba de uma coisa: Jesus não ficou detido na situação do pecado daquele homem, mas Jesus vem apontar a solução. E nós encontramos isso aí no versículo 3, quando Jesus responde. Olha a resposta de Jesus: Pedro, Tiago, João, venham cá. Judas, Mateus, se aproxime. Deixa eu dar uma lição aqui para vocês. Nem pecou ele, nem pecou seus pais, para que ele nascesse cego. Mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, nossos problemas são oportunidades para Deus manifestar as obras dele. Veja, o problema do homem era a cegueira. Os discípulos achavam que era o pecado que tinha provocado a cegueira, mas Jesus está dizendo: isso é uma oportunidade para que Deus manifeste as obras nele. No versículo 3, Jesus diz: nem pecou ele nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E aqui nós aprendemos um princípio: é que o dia de Deus é a oportunidade de Deus para que Jesus faça a sua obra. E qual é a obra de Jesus, pastor? A obra de Jesus é desfazer as obras do diabo. Foi isso que João disse: para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E é interessante que Jesus vai chamar a responsabilidade para os discípulos. No versículo 4 Jesus diz, no versículo 3 ele diz: nem pecou ele nem seus pais para que nascesse cego, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. E no versículo 4 Jesus diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu sou o sol da justiça, eu sou o dia de Deus, e como dia de Deus, eu tenho um tempo aqui na terra. Que tempo? O tempo de realizar a obra daquele que me enviou. E esse tempo de realizar a obra daquele que me enviou, vocês estão envolvidos nele também. É por isso que ele diz, ó, é necessário que façamos. Jesus está lembrando de Gênesis 1:26, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reúnem num conselho deliberativo, depois que eles criaram o universo inteiro, de Gênesis 1, do versículo 1 ao 26, ele vai criando, ele cria a luz, ele faz separação entre as águas, ele cria as plantas, as árvores frutíferas, ele cria os animais, depois ele para, porque ele cria tudo com decreto, são 9 decretos, mas depois ele para no versículo 26, e a Trindade se reúne e diz: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, porque Deus sempre trabalhou em equipe. Então fazer a obra de Deus não é responsabilidade só do pastor, fazer a obra de Deus é responsabilidade da igreja, porque a obra de Deus é executada pelo corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo não é um membro, não é uma só pessoa. O que é um corpo? O corpo é um conjunto de membros interligados que funcionam para a saúde do corpo. Jesus está dizendo: é tempo de trabalhar, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, que a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então o dia de Deus, além de iluminar a nossa noite, nos dá uma oportunidade para trabalharmos. O que é que você tem feito? Eu sei que nós estamos impedidos de fazer aquele evangelismo violento nesses dias, de casa em casa, de contato físico, por causa do isolamento social. Mas você pode fazer a obra de Deus enviando o WhatsApp. Você pode
fazer a obra de Deus, compartilhando, por exemplo, um culto como esse, em que nós estamos ministrando a palavra de Deus. Você pode fazer a obra de Deus ligando para alguém e orando por essa pessoa, trazendo a palavra de conforto e consolo. Você pode fazer a obra de Deus de inúmeras maneiras. O que nós não podemos é ficar parado, porque enquanto é dia nós precisamos trabalhar, pois a noite vai chegar e quando ela chegar ninguém pode trabalhar. Qual é a noite? A noite quando o nosso dia terminar, a nossa oportunidade. Quem sabe se eu estarei vivo daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a um mês. Eu quero viver pelo menos até 120 anos, se Jesus não vier. Mas não está no meu controle nem no seu, querido. O que é que nós estamos fazendo para o reino? Nós não estamos aqui para brincar de igreja. Nós estamos aqui como igreja para chamar o estabelecimento do reino de Deus na terra. E só faremos isso se trabalharmos. Por isso Jesus disse: convém que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E aí, Jesus vai dar uma demonstração prática do que ele está dizendo. Ele vai mostrar que ele veio para fazer a obra, subtende-se trabalhar, e trabalhar tem a ver com criatividade. O que é que Jesus faz? Jesus diz: Pedro, vai lá, traga ele aqui, por favor. E o ceguinho está lá sentado. E Pedro diz: venha comigo, pega na mão do ceguinho. O ceguinho vem, segurando a mão de Pedro. E vem. E Jesus olha para o cego. Talvez Jesus dialogue com ele. Quantos anos você tem, meu filho? 38, Senhor. Muito bem. Você é cego de nascença? Sim, Senhor. Nunca vi a luz do dia. Seus pais? Bom, eu sou praticamente abandonado. Eu sou assistido por um tio só, mas meus pais me abandonaram. E Jesus olha para aquele homem cego. Talvez Jesus dê um sorriso cheio de compaixão. E a Bíblia diz que Jesus faz isso. Cuspe no chão. Pega o barro. Mistura o barro com saliva. Faz lodo. E Jesus diz: abre os olhos aí. E quando ele abre os olhos, Jesus nos olhos daquele cego. Talvez ele, que doeu. Lodo nos olhos dói. Eu fico imaginando Pedro: Jesus, mas que coisa anti-higiênica, Senhor. Talvez ele pensando, ele não disse: o que é que o Senhor está fazendo? Criatividade. Fazer a obra é agir de maneira criativa. Sabe por que Jesus fez aquilo ali? Aquilo ali é uma demonstração de Gênesis 2. Gênesis 2, depois que Deus criou tudo, e a Trindade se reuniu em conselho deliberativo e gritou: façamos o homem. Aí eu creio, essa é a minha teologia, que ali no Éden Deus tocou no barro. Por quê? Porque a palavra que está lá em Gênesis 2:6, formou Deus, a palavra ali, hebraica é yatizá, que quer dizer formar, como o oleiro trabalha a massa. Então eu acredito que Deus diz: eu vou me ausentar um pouco do trono, e eu acredito agora que é a segunda pessoa da Trindade, é o Filho. Eu vou me ausentar um pouco do trono, mas o Senhor vem, eu vou lá na terra fazer o quê? Vocês vão ver. E ele desce em uma cristofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Eu acredito que ele desce em forma, talvez de um ser humano, angelical, não sei, mas ele vai lá e ele pega na massa e trabalha o barro. Tem que ter água. A composição do homem é 60%, 70% de água, o corpo humano, e ele vai trabalhando na massa até construir e soprar e dar vida, porque ele é um Deus criativo. E aqui ele está repetindo: é saliva, é água com barro. Ele está repetindo a ação criativa, ele como Deus. E alguém acredita que aquele cego talvez não tivesse nem os 2 globos oculares,
Porque o cego de nascença na cultura judaica era alguém que nunca tinha visto, não só porque era cego, mas porque não tinha um globo ocular. Não sei se procede essa informação, é um pensamento de alguém. Barro, lama nos olhos daquele homem. A palavra aqui para aplicou nos seus olhos, a palavra epicarize no grego, quer dizer, plasmou. Ele fez como um plasma, como se ele estivesse criando ali. E ele coloca barro nos olhos daquele homem. O Deus criativo, o poder da criatividade. O que está acontecendo ali é que Jesus está atuando no dom da operação de maravilhas, um milagre criativo está acontecendo ali. Agora veja, a parte de Jesus é ver o homem cego, é explicar a doutrina verdadeira aos discípulos, é chamar a responsabilidade dos discípulos para trabalhar enquanto é dia, é criar o sobrenatural, agir na criatividade. Mas aí vem a parte do cego. Qual é a parte do cego, pastor? Obediência. Ele cuspiu, fez lodo, colocou nos olhos do cego. Aí disse: meu filho, agora vá lá no tanque de Siloé, se lave, e o milagre vai acontecer. Duas coisas aquele cego precisava fazer. Primeiro, crer na palavra de Jesus. Mas crer não é suficiente, ele tinha que obedecer. Então é o princípio da obediência. Ele tinha que ir lá no tanque de Siloé. Por que o tanque de Siloé? Porque o tanque de Siloé remete a um dia em que Israel estava cercada por 185 mil soldados de Senecaribe. E nós sabemos que Jerusalém, antes Sião, havia um canal subterrâneo que levava água para Jerusalém. Era chamada de Monte Sião, antes de ser Jerusalém, levava água. E aquela água se espalhava por vários lugares ali. E Ezequias teve uma estratégia quando Senecaribe cercou Jerusalém. A estratégia foi exatamente tapar a fonte, fazer uma canalização para que a água corresse para Jerusalém, mas os soldados lá de Senecaribe não tivessem como se apropriar daquela água, como usufruir daquela água. E eles ficavam abastecidos de água lá dentro, enquanto que lá fora os soldados de Senecaribe não podiam usufruir da água enquanto tentavam entrar em Jerusalém. Foi exatamente naquela ocasião que Isaías veio com a mensagem e Ezequias creu e Deus agiu. E ali se escreveu o Salmo 46, aquela parte que diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Então a água do tanque de Siloé se remetia àquele fato histórico. E Siloé quer dizer enviado, porque Jesus era o enviado de Deus, que estava enviando aquele homem cego para se lavar no tanque de Siloé e ser completamente curado da sua cegueira. Mas isso fala de obediência. Aquele homem precisava obedecer. Se Jesus tivesse colocado lama nos olhos dele, teria dito: vá. E ele tivesse dito: mas por que, Senhor? Ele podia questionar: se o Senhor quer me curar, não precisava nem ter colocado nada aqui nos meus olhos, está lá os dedos, e pronto, eu seria curado. Mas a Bíblia diz que ele foi. Lá vai o ceguinho na rua de Jerusalém, e ele vai, ele está indo em direção, talvez ele já conhecesse pelo tato o local onde chegava, e ele vai. Quando ele chega no tanque de Siloé, ele se ajoelha, pega as águas, lava os seus olhos, e quando aquela lama sai dos olhos pelas águas de Siloé, a obediência daquele homem fez com que ele abrisse os olhos. Pela primeira vez ele enxergou a vida, ele enxergou o sol, ele enxergou as árvores, ele enxergou as pessoas. Eu posso imaginar a alegria daquele homem por um ato de obediência. A tua obediência pode custar o despertar do teu milagre,
ou a tua desobediência pode custar o preço da tua incredulidade e você não receber aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Você lembra de Naamã? General da Síria, leproso, que aquela menina disse: lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, se ele for lá diante do profeta, Deus vai fazer um milagre. E ele pegou as suas carruagens e foi nas suas carruagens. Quando chegou lá, ele chegou para o servo de Eliseu e disse: eu sou o general da Síria, o general Naamã, o rei de Israel mandou vir aqui, eu quero que o profeta venha até mim e me cure. Eu acho que Geazi vai lá, entra na casa, e Eliseu estava na conferência com o Senhor, orando ali, buscando a Deus. Geazi disse: meu senhor, Naamã, o general da Síria, quer que o senhor vá lá e ore para que ele seja curado. E Eliseu disse: eu não posso agora, infelizmente, eu estou buscando a Deus, mas faz o seguinte, manda ele lá no Jordão, dá 7 mergulhos, ele vai ser curado. E Geazi chegou e disse: o meu senhor Eliseu, infelizmente, o senhor me desculpe, ele não tem condições agora, ele está orando a Deus agora, está ali numa conferência com o rei da glória, mas ele disse que o senhor vá lá no Jordão, dê 7 mergulhos e o senhor vai ser curado. E Naamã disse: como é que é a história? Eu vim da Síria para que ele viesse, balançasse a mão, fizesse aí um passe de mágica espiritual e eu fosse curado, ele me manda tomar banho. Abana e Fafá são rios muito mais limpos do que o Jordão, eu vou descer no Jordão. E ele saiu furioso na sua carruagem e foi embora. Mas o servo disse: meu senhor, se o profeta pedisse para o senhor fazer alguma coisa difícil, o senhor não faria. O que é que tem, meu senhor? Vá lá, deu 7 mergulhos. E Naamã atentou para o servo, desceu da carruagem, foi até o Jordão, tirou a armadura, primeiro mergulho, a pele ferida de lepra, segundo mergulho, a pele ferida de lepra, terceiro mergulho, mas ele foi persistente e perseverante, 7 mergulhos, quando ele olhou, a pele estava purificada. O que é isso? A tua obediência é a chave do sobrenatural e do milagre de Deus na tua vida. O ceguinho foi, e quando ele se lavou, que ele abriu os olhos, ele estava vendo, e ele volta para Jesus. Agora veja, o versículo 7, versículo 8 diz assim: então os vizinhos, os que dantes o conheciam, diziam: não é este aquele que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, dizia: não sou eu. Então, queridos, prestem bem atenção, o milagre foi tão grande que aquele povo que conhecia aquele homem cego há anos, ficaram sem entender, sem querer compreender, sem querer acreditar. Eu quero que você saiba que quando Deus faz um milagre na nossa vida de transformação, quando a nossa visão espiritual se abre, ele afeta a nossa vida de maneira tão poderosa que nós nos tornamos irreconhecíveis, porque não somos mais como éramos. Se alguém vem para a igreja, entrega a vida a Jesus, passa um ano é a mesma pessoa, passa 2 anos é a mesma pessoa, 3 anos é a mesma pessoa, não houve um encontro verdadeiro, porque o encontro com Cristo transforma o nosso estilo de vida radicalmente, muda os nossos hábitos, o nosso caráter, a nossa postura espiritual. Se alguém diz que se encontra com Jesus, não houve mudança nenhuma, ele se tornou irreconhecível. Rapaz, vem cá, não é aquele ceguinho que andava mendigando? Parece com ele, mas eu acho que não é ele. É ele sim. E você? Sou eu sim. Ele sabia quem ele era, ele tinha consciência do que tinha acontecido, mas aqueles vizinhos ficaram confundidos por causa do tamanho do milagre. Será que os teus vizinhos já notaram diferença na sua vida depois que você entregou a sua vida a Jesus? Os vizinhos são bons para testemunhar a tua mudança.
Porque tem gente, um dia eu fui para um culto, e um irmão estava pregando lá, e ele estava dizendo, olha, o diabo, eu vou falar do jeito que ele falou, ele disse, o diabo veio dizer que eu viesse pedir perdão a Deus, e ele com o microfone na mão dizendo isso, mas o diabo que vai pedir perdão a Deus, que coisa má, coisa ruim é viver perto de mau vizinho. E o diabo era o vizinho dele, porque ele vivia com confusão com o vizinho, e lá no culto ele disse isso. Mas eu te dizer uma coisa para você, como disse Duarte Lima Moody, quando Jesus está na nossa casa, os vizinhos logo notarão. Jesus transforma a nossa vida, e os vizinhos são grandes testemunhas para mostrar a nossa mudança ou não. E lá estava um questionamento: será ele? Será que não é? E agora, para terminar, eu chego no último ponto da mensagem, que está no versículo de número 12. Depois que houve o milagre, as pessoas começaram a interrogar o que é que tinha acontecido, e o cego disse, não, o homem chamado Jesus fez lodo, cuspiu no chão, meteu nos meus olhos, mandou eu ir no tanque de Siloé para me lavar lá. Eu fui, me lavei e agora eu estou vendo. Aí fizeram a pergunta: onde está ele então? Onde está ele? E qual foi a resposta do homem que foi curado? Não sei. Aquele homem que teve a visão aberta, de repente ele perde Jesus de vista, mesmo estando vendo. Escute, se você teve a sua visão espiritual aberta, conheceu a palavra de Deus, foi tocado pelo sobrenatural, você nunca mais pode perder Jesus de vista. Você tem que estar focado nele. Ele devia ter voltado pelo mesmo caminho e ter encontrado aquele que o curou, que depois ele vai encontrar lá na frente. Mas o tema da minha mensagem é tentar responder essa pergunta: onde está Jesus? Porque essa é a pergunta das gerações, essa é a pergunta dos séculos. Um dia, ele entrando montado no jumentinho em Jerusalém, e as crianças gritavam, Hosana nas alturas, glória a Deus ao rei de Israel, e as pessoas jogavam suas vestes, jogavam palha de oliveira, de figueira, e o jumento, e Jesus montado no jumento entrando em Jerusalém, e aquele alvoroço, e a multidão, o povo botava a cabeça para fora da janela, e todo mundo perguntava, quem é esse? A pergunta era, quem é esse? Um dia ele está no barco, e levanta uma grande tempestade, ele está dormindo no barco, e os discípulos ficam apavorados e acordam ele, e ele diz, por que vocês são tão tímidos? Ele se levanta ali, estende as mãos e diz, mar, acalma-te, vento cessa, tudo se acalma, e os discípulos olharam um para o outro e disseram, quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a pergunta aqui é, onde ele está? Nessa noite, se essa pergunta fosse feita a você, onde está Jesus? O que você me diria? E eu te darei 5 respostas para essa pergunta. Onde ele está? Em primeiro lugar, ele está no céu. Jesus está no céu. Essa foi a pergunta que fizeram ao salmista no Salmo 105, onde está o teu Deus? E ele disse, meu Deus está no céu e faz tudo o que lhe apraz. Jesus está no céu. O que é que ele está fazendo no céu? Em primeiro lugar, no céu ele está sendo adorado. Ele é o centro do céu. João em Apocalipse capítulo 4 disse, eu me virei para ver, e quando eu vi o Cordeiro sentado no meio do trono. E o que é que você viu mais, João? Eu vi 4 querubins, cada um com um rosto diferente, porque no céu ele está sendo adorado. Então Jesus, quando ele sentado no céu, quando ele olha para esse lado aqui, ele vê um querubim com o rosto de leão, que está olhando para ele em adoração, está dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando ele olha nessa direção, ele vê um querubim com o rosto de novilho, que está olhando para ele, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando ele olha nessa direção aqui, ele vê outro querubim com o rosto como de homem, olhando para ele, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Quando ele olha nessa direção, ele vê outro querubim com o rosto
de novilho agora, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é e que era e que há de vir. Querubim quer dizer aquele que cobre, que guarda a santidade de Deus. Quando ele olha para cima do seu trono, ele vê milhares e milhares de serafins, que quer dizer anjos de fogo, que estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele olha ao redor do trono, há milhares e milhares de anjos que estão clamando e dizendo: aleluia, glória, louvor e adoração ao que está sentado no trono. Ao redor do trono ele vê 24 anciãos que lançam as suas coroas e dizem: digno és tu de receber honra, glória, louvor e adoração, porque criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. No céu ele está sendo adorado. E quando nós olhamos para cima, que ele olha aqui para a terra, ele também vê a igreja adorando. Ele está entronizado no céu para ser adorado. Você já adorou hoje? Você sabe o que é adoração? Mas no céu ele não está somente sendo adorado. No céu ele está intercedendo por cada um de nós. Intercedendo, pastor? Intercedendo. Esse é o papel de Jesus, o grande intercessor. O papel de Satanás é acusar e condenar. O papel de Jesus é interceder e defender. É por isso que Apocalipse 12 diz que quando o cristão desliza e peca, Satanás imediatamente vai à presença de Deus para acusar. Está vendo aqui? Está vendo? Yahvé, aquele teu filho acaba de cometer um deslize. Mas quando aquele crente se arrepende aqui na terra, imediatamente Jesus toma a dianteira e diz: Senhor, aqui estão os sinais dos cravos nas minhas mãos, o lado ferido, minha cabeça ferida, as minhas costas feridas, aqui estão o sinal da cruz. Eu intercedo por ele. E Deus olha via Jesus e perdoa, porque Jesus está no céu intercedendo por nós. Onde está Jesus? A segunda resposta para essa pergunta é que Jesus está na igreja. Jesus não está nos bares da vida, não está nas boates da vida, ele não está em lugares onde ele não é centralizado, onde ele não é desejado, onde ele não é amado, mas ele está no meio da igreja. Um dia João está lá em Apocalipse, na ilha de Pátimos, e João abriu os olhos. Quando ele viu 7 candeeiros de ouro, e ele disse: no meio dos 7 candeeiros eu vi um que tinha o cabelo branco como a neve, falando da sua eternidade, os olhos como chama de fogo, falando da sua onisciência, um cinto de ouro, falando do seu ministério sumo sacerdotal, os pés como de bronze, porque ele entra em todos os lugares para defender o seu povo. Mas a Bíblia diz que ele estava no meio da igreja, e Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Onde está Jesus? Jesus está no coração daqueles que guardam a sua palavra. Foi ele quem disse: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda, eu também o amarei, e eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Em último lugar, Jesus está na Bíblia. A Bíblia toda gira em torno de Cristo. Cristo é o tema central da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você vai encontrar Jesus. Você vai encontrar em Gênesis 3:15 como a semente da mulher que vai ferir a cabeça da serpente. Você vai encontrá-lo em Gênesis 22:8 como o cordeiro da provisão que Abraão viu ainda no futuro. Você vai encontrar em Êxodo capítulo 12 como o cordeiro da Páscoa, cujo sangue nos protege do anjo da destruição. Você vai encontrar ele no livro de Levítico como o sacrifício perfeito, o holocausto, a oferta de manjares, o sacrifício pacífico, o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa. Você vai encontrá-lo no livro de Números como o nosso grande abençoador, como o cetro de Judá e a estrela de Jacó. Você vai encontrar em Deuteronômio como profeta semelhante a Moisés. Vai encontrá-lo em Josué como o grande capitão da nossa salvação. Vai encontrá-lo em Juízes como o grande libertador, em Samuel como a arca da aliança, em Reis você encontra ele como o rei que virá, em Crônicas ele é o grande escriba, em Neemias e em
Esdras, ele é aquele que reconstrói a nossa vida. Em Esté você vai encontrar Jesus como aquele que dará vitória ao seu povo. Em Jó, como o Redentor que vive para sempre. Nos Salmos você vai encontrá-lo como refúgio e fortaleza. Você vai encontrá-lo em Eclesiastes e em Provérbios como a sabedoria. Em Cantar de Salomão como noivo, em Isaías o conselheiro, o maravilhoso Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Emanuel. Você vai encontrá-lo nos profetas, você vai encontrá-lo nos evangelhos, você vai encontrá-lo nas epístolas, você vai encontrar em Apocalipse. Jesus está na Bíblia. Quer encontrar Jesus? Abra a Bíblia, leia a Bíblia, busque ele na Bíblia e você o encontrará. E eu termino dizendo que quando fizeram aquela pergunta, naquele momento aquele homem não encontrou Jesus. Ele foi até os religiosos fariseus. E o versículo 14 vai dizer que houve uma grande confusão, porque Jesus curou no dia de sábado. E aqueles fariseus tinham idolatrado o sábado e tinham colocado no sábado trabalho no que não era trabalho. Porque sábado, Shabat é descanso. O que eles não entenderam? Que o Cristo que criou o homem no sábado, Gênesis 2:2, havendo o Senhor terminado a sua obra no dia de sábado, nesse dia descansou. E qual foi o dia que Deus criou o homem? O último dia, a última criação de Deus foi o homem. Ele acaba de criar o homem às 18 horas da sexta, entrando no Shabat. Então o que criou o homem no sábado, para que o sábado fosse um descanso para o homem, curou no sábado, para mostrar que ele é o nosso grande descanso. Aquele cego que vivia atormentado, que vivia oprimido pela circunstância da vida, recebeu o descanso físico, emocional e espiritual, porque encontrou Jesus. E aquele cego vai encontrar Jesus depois, vai adorá-lo, vai se converter a ele. E eu acredito que nunca mais aquele homem perdeu Jesus de vista, porque quem sabe onde Jesus está, jamais o perderá de vista. E ele está no céu sendo adorado, na igreja sendo centralizado, onde estiverem 2 ou 3 em seu nome, sendo proclamado, no coração daqueles que o recebem e guardam a sua palavra, sendo obedecido, na Bíblia sendo profetizado, sendo explicado e sendo consumado. E ele é aquele que nos faz viver o seu melhor, porque ele é o nosso sábado, o nosso Shabat. O Jesus que transformou a vida daquele cego, trouxe luz para os seus olhos e para o seu coração, é o Jesus que nesta noite quer abrir os teus olhos espirituais para que você veja a glória de Deus, quer transformar a sua vida e quer levar você a viver em uma nova dimensão